nossa aula de panorama do Antigo Testamento. Pode falar. Por isso que tem o entendimento ainda de alguns pastores de colocar no Santo dos Santos, colocar um candelabro, uma arca da aliança como simbologia, só que eles acabam não colocando como simbologia, mas como um artefato mesmo místico, né? Exatamente, porque tipo assim, quando tu chega, a imagem, Fábio, ela comunica muito. Quando tu chega e vê um sacerdote despelando o animal, aquilo ali fala muito forte na tua mente e no teu coração. Poxa, esse animal que está morrendo pelo meu pecado, pela uma besteira que eu fiz. Então aquilo ali está te comunicando. Deus é tão inteligente que ele instituiu o culto judaico para comunicar através da imagem. Então quando a pessoa... Outra coisa, eu errei, que eu vou perder um carneiro, porque eu vou ter que sacrificar. Tá me comunicando. E é o melhor, né? Exatamente. Então eu quero que Deus pedia puro, sem mácula, sem mancha. Ou seja, tem toda uma questão. Então quando Deus ele deu esses valores aí, ele deu primeiro... Quando ele instituiu esses valores, ele instituiu esses valores com muitos objetivos. Ele se preocupou com o sacerdote, ele se preocupou com a comunidade. Por exemplo, ontem entrou um rapaz no carro comigo, um amigo que eu tenho. E a gente percebe assim na vida das pessoas que alguma coisa está fora do lugar. E eu numa rápida conversei com ele e falei assim, cara, por exemplo, se eu sou pastor, se eu chegar com alguém, principalmente com uma ovelha minha ou com um amigo e falar assim, tu tem que dizimar, o cara vai logo pensar que eu quero roubar ele. É automático, é por causa do cenário que a gente vive, dos escândalos, de tudo isso. Então quem não me conhece vai pensar isso. E eu tenho dificuldade de falar de oferta mesmo. Tu pode perguntar isso para minhas ovelhas. Então, tu já veio um tempo aqui, tu já viu falando alguma vez de dinheiro? Para te ver. Então eu estou 12 anos aqui, eu falei pouquíssimas vezes sobre isso. Uma das barreiras é por causa do sistema que a gente vive mesmo. Tem 3 classes no Brasil que são as mais descredibilizadas hoje. Pastor, político e policial. São as 3 mais discriminadas. Então, pastor, político e policial é ladrão. Não vale nada, não presta. Aí eu entrei no carro e falei para ele. Falei assim, cara, eu olho para ti e eu vejo que tu só quer ser abençoado. Eu falei assim, tu tem que abençoar a tua comunidade também. Tu tem que dizimar, tu tem que ofertar. Tu dizima e tu oferta. Ele calou. Aí eu entendi, eu falei assim, como é que tu só quer receber? Eu falei, olha, quando tu traz a tua oferta numa congregação e o teu dízimo, tu tá ajudando a tua comunidade, tu tá ajudando o pastor a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, tu tá ajudando a ter equipamento na tua congregação, então aquilo ali, tu tá fazendo aquilo, tu tá ajudando a tua comunidade, tu tá ajudando o reino crescer. Como é que tu só quer ser abençoado e não quer abençoar? Porque tipo assim, o camarada vem na congregação, tu acredita que uma vez uma ovelha sentou comigo numa mesa de café? Tu acredita nisso? Ela falou assim para mim, pastor, não vai ver dinheiro da minha mão nunca. Ele vem aqui, ele se beneficia com a comunidade, ele tem o melhor som, uma central, ensino, cuidado, carinho, mas na cabeça dele é errado ele dar uma oferta. Então as pessoas, olha só a mente de um camarada desse, né? Então quando Deus instituiu a oferta, são com vários princípios. Tinha um dízimo lá em Números, em Levítico, que é o dízimo dos 3 anos. Tinha que separar esse dízimo e pegar. Esse dízimo ele era específico para cuidar de pobres, viúvas e de pessoas que estavam marginalizadas. Os sacerdotes iam lá e faziam isso. Agora eu falei, o triste é que no meio de tudo isso, que algumas pessoas com coração muito impuro pegaram e desvirtuaram. Aí por um paga todos. Entendeu? Mas quem tem os princípios de abençoar, de ser um abençoador, sabe que tem muitas coisas aí que podem acontecer na vida de um homem. Entendeu? Agora o problema, irmão Wender, é que os irmãos sabem que a melhor forma de ganhar dinheiro é usando a fé. Eu vou colocar uma arca, agora antes de eu chegar aqui, o cara colocou um vídeo aí no TikTok que ele foi pro monte, aqui no Icuí, e ele pegou uma rosa e disse assim, está escrito na Bíblia que Jesus é a rosa de Saron. E ele estava com a rosa na mão. Eu vou orar, você vai ver o que vai acontecer na sexta-feira com essa rosa. O problema é que lá na sexta-feira, ele não vai dar rosa de graça. Vai ter um valor. Vai ter um valor. E qual é a diferença disso para a indulgência da Igreja Católica? Nenhuma. Entendeu? Aí a questão é essa. As pessoas, olha, outro dia, um ex-aluno meu falou assim, pessoal me perdoa que essa parte é pastoral daqui da aula, tá? Um ex-aluno meu falou assim, que ele estava chateado com o pastor da igreja dele por causa disso, ele já estava um tempo lá, ele estava muito insatisfeito, ele começou a abrir os olhos, ele disse assim, que ele foi conversar com o pastor, falou uma fala sem desrespeitar, e o pastor falou assim, olha, não queira tu sair da minha cobertura espiritual.
O cara já... O que a gente escuta muito. Ah, meu irmão, aí é complicado, irmão, essas situações. Tudo que a gente precisa, olha, quando eu leio a Bíblia, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso respeitar meu pastor, eu sei até onde a fala do meu pastor tem peso, eu sei até onde a fala dele não pode ir. Tudo está na Bíblia, é só a gente buscar. Está tudo lá. Como eu devo ofertar, como eu devo contribuir. Outro dia um chegou para terminar. Ele falou, quero que o senhor me prove aqui agora que o dízimo é bíblico. Fazer uma, não sei nem porque eu estou falando sobre isso, mas Deus sabe. Vou fazer uma fala sobre dízimo para vocês como pastor aqui, como teólogo e como pastor. É muito fácil provar biblicamente que o dízimo ele é bíblico. Por quê? O dízimo não foi dado na lei. Abraão dizimou antes da lei, Jacó dizimou antes da lei. Então ele precede a lei de Moisés. Entendeu? Agora, o que não pode fazer é o que esses pastores fazem, de falar que se o cara não dá dízimo, ele vai para o inferno. Então ele está dizendo que a salvação é comprada, que a cruz de Cristo não é suficiente. Isso é uma outra coisa. O texto de Malaquias é uma outra coisa. Agora eu vou lhe falar, como pastor, vou lhe dizer, uma igreja não se mantém sem dízimo. Sabe por quê? Porque os irmãos ofertam só moeda e cédulas de R$2. O que sustenta uma instituição são os dízimos dos irmãos. Se os irmãos não dizimarem, a igreja não se mantém. Como pastor, ele afirma. Então um camarada que abre a boca dele, ele nunca soube o que é cuidar de família, assistir irmãos, cuidar de uma congregação, fazer obras filantrópicas, ele nunca soube o que é isso. Ele simplesmente abre a boca dele na internet e fala assim, não dei dízimo. Ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Porque o que sustenta uma congregação depois de Deus é o dízimo dos irmãos. Sem isso seria impossível. Aí eu falei para ele, engraçado que tu vem lá na tua casa pedir para mim te mostrar. Por que tu não vem com assim, pastor, eu trouxe aqui um monte de referência para a gente dizimar. O cara quer que eu prove para ele que o dízimo não é bíblico. Ah, pastor, mas se eu der o dízimo, o pastor vai fazer besteira. Quem foi que te instituiu como administrador de dízimo? Alguém quer falar? Ninguém aqui foi colocado como fiscal de dízimo. Agora, se tu sabe que é saquetel furado, não dá. Procura uma obra séria, vai lá e investe. Mas o teu papel é dar. Quem administra é o sacerdote. Por exemplo, o meu dízimo. Eu não posso dar aqui na igreja. Porque eu não posso administrar o meu dízimo. Eu posso administrar dos 150 ovelhas que tem aqui. Eu administro o dízimo deles, como presidente da igreja. Mas o meu, eu tenho que dar para um outro pastor administrar, porque eu não posso administrar o meu dízimo. Então, o meu dízimo vai para uma outra igreja. O do rebanho, eu administro. Aí o camarada quer dar o dízimo e quer ficar, olha, eu vou mandar 2% para missionário, 10%. Quem foi que falou que tu pode fazer isso? Então ele não sabe o que é princípio, ele não sabe como dar, ele não sabe mexer. Outra, fica 90% com ele. Quanto? 90. Mas ele quer mexer nos 10 que não é dele. Bora continuar a aula. Ainda tem outra coisa que a pessoa pode justificar também como premissa, né? Sim. O Senhor mesmo ensina que para seguir ele, você primeiro tem que fazer a obra. Então fazer a obra é a premissa do Senhor sempre. Eu falo para o irmão, se tu não sente paz, se tu não concorda, não dá. Primeiro que Deus não recebe. Tinha uma irmã que ela passava perfume no envelope, irmão. Coisa linda isso. Ela falava assim, olha pastor, é a nota mais nova e está tudo cheiroso. É para o Senhor. Cara, isso é fantástico isso. A pessoa, ela tem um princípio. O princípio é só Deus que põe dentro da gente. Bora lá. Então tá aqui, ó. Esse momento, ele é um momento, irmão, magistral. Ele é um momento maravilhoso, onde esse povo está tendo oportunidade, mais uma vez aqui, de retornar aos princípios daquilo que Deus tinha estabelecido. Só que agora, olha isso aqui. Quando eu chego aqui nesse livro, esse aqui vocês vão ler, que é só 2 capítulos, não é possível, tá? 2 capítulos só. Ageu 1 e 2. Quando eu chego aqui, no capítulo 1, Deus fala assim, olha, a ordem de vocês, 70 anos, sem oferecer um holocausto, sem ir no templo, não tem nada. Primeira ordem, voltem e levante a minha casa. Eu já levantei Zorobabel e Josué. Eles vão fazer essa parte e o povo estava com o coração, tá, Senhor? Sabe o que eles fizeram? Foram aplanar a casa deles. Deus mexeu na colheita, mexeu no bolso, eles retornaram. Agora olha que coisa interessante. Quando o povo, alguns que passaram 70 anos na Babilônia, quantos anos? 70. Ainda estavam vivos e presenciaram essa casa aqui. Sabe o que eles fizeram? A gente vai congregar nessa igreja, não tem nem central, irmão. Começaram a falar mal. Rapaz. E se lembraram dessa igreja aqui, ó.
Se lembraram disso aqui. Aí quando viram isso aqui, falaram, vocês estão de brincadeira com a gente. Não pegaram nem o calor. Não tem nem banda. Não tem nem banda nisso aqui, não tem central, não tem microfone, não tem nada. A gente vai congregar nisso aqui. Aí foi que Deus falou. Fala para eles que meu é o ouro e minha é a prata. Olha, irmão, quando Deus fala assim, meu é o ouro e minha é a prata, o que é que ele está falando para o povo? Se eu quisesse, eu faria uma maior, mais luxuosa e mais gloriosa do que de Salomão. O povo é muito ingrato. Aí ele fala, a glória dessa última casa será maior. Por exemplo, não tem luxo, mas tem glória. Porque tem tantos lugares, né, irmão, que a gente entra, que eu não estou aqui generalizando, mas tem tantos lugares que a gente entra que é tão glamuroso, é tão poderoso, que tu entra assim, Por exemplo, a gente pode pegar as cátedras católicas. Quais são as igrejas mais bonitas que tem? Estava restaurando agora a Zica lá, né? Quantos milhões? Não fala o valor, mas que pelo trabalho, pelo material que foi lá, o cara não sei de onde para poder fazer o serviço que não tinha aqui. E não se prega a Bíblia, não se faz nada. E às vezes a gente pega os vídeos do pessoal da África aí, a gente fica de boca no chão, né? Então tá aqui, ó. Vira isso aqui, uma igreja bem menor, né? Mas Deus está dando aqui. Como é o nome disso aqui? Isso aqui é uma outra chance. Perfeito. Passou aqui o tempo, Zorobabel foi lá, aí depois veio Esdras, trouxe a lei, depois veio Neemias, construiu o muro, tudo beleza, tudo certo, olha aí, ó. Esse camarada aqui, para muitos teólogos, Neemias, ele é um dos maiores exemplos de líder do mundo. E às vezes ele é muito pouco falado. Porque a forma e a maneira com que esse cara em 52 dias realizou essa tarefa aqui, foi uma coisa realmente extraordinária. 52 dias o muro foi levantado, informação do próprio livro dele, viu? 52 dias, está aqui, ó, Neemias 6,15, os muros foram reconstruídos em 52 dias, Jerusalém estava segura e o povo pode viver em paz. E o texto bíblico vai dizer que era uma mão na massa e outra na espada. Uma mão na massa e uma outra na espada. Olha aqui, ó. E para terminar essa parte do templo, esse mesmo templo que eles reclamaram aqui, se tornou essa beleza aqui, ó. Esse templo aqui, Jesus andou nele, tá? Esse templo, ele começou a ser construído, presta atenção, antes de Jesus e terminou depois de Jesus. Ele era todo no mármore, todo embelezado. Se aquele de Salomão e de Zorobabel só tinha um pátio, esse aqui tem 4. Tem pátio de mulher, tem pátio de gentil, tem pátio de homem, tem pátio de sacerdote. Eu tenho faculdade teológica, Sinédrio, eu tenho Fortaleza Antônia, polícia. Eu tenho moeda própria, polícia especializada e faculdade teológica. Vou mostrar uma coisa para vocês, assim que a gente lê o texto bíblico. Esse tempo é o que Jesus entra e... Sim, tem até uma imagem aqui que ele levanta o azorrague e sai limpando todo mundo lá. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha aí, ó. É nesse templo aqui que Jesus tem essa... Vocês nunca se perguntaram por que Jesus ficou assim? Gente, tem todo um contexto para ele fazer isso aqui. Se o camarada não saber a hermenêutica disso aqui, ele vai falar besteira na hora do texto. Então bora lá, vamos chegar lá na imagem. Olha aí, eu tenho aqui o terceiro templo. Na verdade, esse não é o terceiro templo. Esse é o segundo templo embelezado. O primeiro templo é o de Salomão, o segundo templo é o de Zorobabel. Esse templo é o templo de Zorobabel, só que ele é embelezado pelos romanos. O que foi que Roma fez? Eu disse para vocês que Roma não quer saber quem eles adoram. Eles quiserem adorar o Deus Sol, quem vocês quiserem, eu quero só que vocês paguem impostos. Então eles pegaram e embelezaram esse templo aqui para eles, ó. E eu vou passar aqui as imagens para vocês. Esse aqui, ó. Aqui onde está de azul é o pátio dos gentios. Aqui onde está de roxo é o pátio das mulheres. Aqui é o pátio de Israel. Quanto mais próximo do templo, do santo e do santíssimo lugar, mais restrito fica. Então tem uma ala que não entra mulher, tem uma ala que não entra gentil e já tem uma ala que é só de sacerdote. Por exemplo, aqui perto, que já está perto do pórtico, o nome dessa entrada aqui é Pórtico de Salomão. Aqui tem Boaz, 2 colunas com o nome de... Uma é Boaz e a outra é... Meu Jesus amado. Esqueci o nome da outra, daqui a pouco eu volto ao outro slide. Uma é Boaz e o nome da outra aqui eu esqueci. Só que é essa aqui perto, que é o pátio dos sacerdotes, para entrar aqui, quanto mais para perto do santo e do santíssimo lugar, mais restrito fica. Vocês estão vendo essas muralhas aqui, ó? Essas muralhas hoje, a ruína dela, alguma parte ainda existe. A parte que era de Salomão, que é onde hoje os judeus oram.
A parte daqui foi destruída, a outra parte é dos muçulmanos, eu vou mostrar para vocês. Só que aqui onde vocês estão vendo aqui essas muralhas aqui, ó, aqui é uma cadeia, aqui é uma polícia. O nome dessa polícia aqui é Fortaleza Antônia. Aqui eu tenho guardas romanos que circulam 24 horas sem parar. Eles têm turnos para trocar e eles circulam aqui 24 horas sem parar. O templo tem moeda própria, polícia própria e faculdade própria. Tá? Isso aqui era uma coisa aqui, meu irmão, monumental. Olha, aqui está a Fortaleza, ó. Aqui é a Fortaleza Antônia, ela estava na parte ali, em uma das partes ali do templo. É como se ela estivesse bem aqui, ó. Aqui está o templo, aqui ela está localizada. Eu tenho outras imagens aqui. Olha aqui, ó, Fortaleza Antônia. Tá? Isso aqui está dentro da área do templo. Isso aqui é a faculdade de 72 mestres, escribas, fariseus e saduceus. Esse aqui é o famoso Sinédrio de Jerusalém. Aqui era formado as leis, aqui eles discutiam a teologia, aqui era debatido. Olha onde está aqui, ó. Bem por aqui, local da reunião, eles se reuniam. Eu tenho uma outra imagem. E esse episódio aqui aconteceu na porta desse templo. Eu quero corroborar com vocês porque isso aqui é muito importante. Por exemplo, Jesus, quando a gente vê Jesus assim, irmão, nos evangelhos, né? A gente olha para um Jesus pacífico, Jesus de paz e amor. Mas Jesus teve um momento dele de ira, tá? Não foi só esse aqui. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, raça de víboras, hipócritas. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Mas ele irou e não pecou. E nessa aqui, se as orraguezinhas você está vendo bem aqui, ó, tem uma zorrague. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, quando chegava no tempo das festas, todo mundo peregrinava para cá. Quando chegava no tempo das 3 principais festas, toda a região vinha para cá comemorar. Então, uma cidade que tem 50 mil habitantes, mais ou menos, ela vai para 150 mil. A população, ela triplica no tempo da festa. O que acontece aqui em Belém, no tempo do Sírio? Hora de turista, é a mesma coisa que acontece aí. E vinha pessoas de todo jeito. Só que acontecia o seguinte, nessa bancada da frente aqui, onde estavam os gentios, a parte do gentil, isso aqui virou o vero peso mesmo. Venda de animal, venda de cabra, venda de... tudo que você imagina, para quê? Por sacrifício que estava lá. Por quê? Por exemplo, Jesus está vindo da região da Galileia. Olha aí para você aprender. Da região de Nazaré. Certo? Falem comigo. Certo? Certo. Perfeito. Quando ele chegava aqui na porta, ele veio aqui, irmão, quem tinha um touro, um boi nesse tempo, era uma Hilux. Quem tinha um jumento, meu irmão, era uma BMW. Só pessoas de classe média para pessoas ricas. A maioria das pessoas, por exemplo, o que foi que José e Maria ofereceram? Uma rolinha e um pombinho, mostrando que eles não tinham condições, eles eram pobres. Certo? Quando Jesus chega bem aqui, tem um lugar chamado gasofilácio. O gasofilácio é um local onde todo mundo vai lá e deposita. Lembra da oferta que Jesus falou que estava todo mundo ofertando? Aí tinha uma viúva que tinha só uma moeda, ela foi lá e Jesus falou, verdadeiramente ela deu mais do que todos eles, porque eles estavam dando do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha. O nome desse local é gasofilácio. Era tipo uma urna grande, onde eles iam lá e depositavam as moedas. E eu falei para vocês que tinham as moedas, ó. Lembra da dracma? Que a mulher perdeu? Dracma perdida, que a Damares fez até o hino. Não sou mais uma dracma. Ó, tinha também um denário. A diferença é que essa moeda aqui é grega e essa moeda aqui é romana. O denário, irmão, ele é o pagamento de um dia de trabalho. Aí tem um ciclo, tem várias medidas que geralmente atrás da sua Bíblia tem uma tabela dessas medidas lá. Presta atenção. Então, se eu venho da região se eu sou grego, a minha moeda é a dracma. Só que aqui no templo, o templo tem moeda própria. Olha isso, porque você vai já descobrir porque foi a onda aqui do azorrague. Tá? Aí tá. Olha o que acontecia. Quando eu chegava e vinha daqui de Nazaré, região pobre, ia embora. Pá, chegava aqui na porta do templo, tava lá um cara do Coração Vermelho, lá da igreja do Coração Vermelho. Você já sabe qual é, né? Chegava aqui na porta do templo, aí o sacerdote perguntava assim, o inspetor, da onde tu veio? Ele falava assim, eu vim de Nazaré. Aí ele falava assim, deixa eu inspecionar essa tua ovelha aqui. Aí ele pegava o animal, vê os dentes, impuro. Vai ali com o cambista e compra uma ovelha lá, porque a gente só aceita ovelha santa.
Ovelha do templo, animal purificado. Presta atenção. Só que o problema, irmã Sheila, é que lá em Nazaré a ovelha custou 10 denários. Só que aqui em Jerusalém ela está superfaturada. A ovelha que custou 10 reais, 10 denários lá em Nazaré, aqui custava 60, 70, até 100 denários. Bora ver tua oferta. Escuta. Bora ver tua oferta, a cefa. Bora ver tua oferta. Aí, de onde tu veio? Tal região. Não, nós não aceitamos. Você vai lá com o cambista, pega e troca a sua moeda pela moeda do templo, que a gente só aceita a moeda do templo. Ou seja, uma corrupção doida. Quando Jesus chega e vê a cena, ele não conta a história. Pela união dos meus poderes, sai e vai para cima, irmão. A casa de meu pai não será chamada a outra senão casa de oração. E é por isso que Jesus se irrita. Vou te dar um exemplo. Vou pegar duas pessoas que você conhece na Bíblia que vai te ajudar a entender. Mateus e Zaqueu, publicano. Certo? Um era da alfândega e outro era o publicano. Os publicanos eram tão mal falados que os judeus chamavam eles de traidores e não aceitavam o dinheiro deles aqui no templo. O dinheiro deles era amaldiçoado, porque eles traíram a nação. Tipo, Roma estabelecia um teto. Quem? Roma falava para eles assim, ó. Eu quero que vocês consigam mensal para mim 300 denários. Quantos? Só que no caixa 2, eles conseguiam 1.500. Ou seja, 1.200 era a sobra deles. Lembra de Zaqueu? Ele se converteu mesmo. Senhor, se eu roubo, ele sabe que ele roubou. Se eu roubei alguém, Senhor, eu te prometo que eu vou devolver. Ó, ele já está se entregando. Teve conversão mesmo. Eles eram extremamente corruptos. Só que Roma não queria saber, irmão, dos 1.200 que ficavam. Só queria os 300 dela. E o resto, ó. Ou seja, eles enriqueceram muito grandemente. Era por isso que eles eram considerados homens muito corruptos, porque eles entraram nesse sistema aqui de corrupção, que é o que está acontecendo aqui no templo. Então aqui, esse lugar que é o lugar de adoração, que era para se reunir e fazer o holocausto, nada mais, nada menos é que Brasília. Onde estão os maiores corrupção está rolando geral aqui. Aí Jesus chega lá e põe ordem no local. E para terminar, para a gente ver que Deus não brinca, olha só o que aconteceu com ele. 70 depois de Cristo. Gente, daria uma aula só disso aqui. Por quê? Porque quando Jesus lançou essa profecia, 3 evangelistas, Mateus 28, Lucas 21 e Marcos 13, sermão escatológico de Jesus. Quando Jesus lançou essa profecia aqui, o que menos tinha era a guerra. Quando os discípulos falaram para ele, Fábio, tá vendo as construções, mestre? Que pedras, que construções? Aí Jesus lançou a palavra, não ficará pedra sobre pedra que não seja... O que é que existia lá? Pax Romana. Quem era que ia se meter com Roma? Ninguém. Ou seja, quando Cristo profetizou isso aqui, era impossível essa profecia se cumprir. Só que em 70 depois de Cristo, Tito, olha aí, ó, o templo foi destruído pelo exército romano, liderado por Tito, filho do imperador Vespasiano. A cidade foi invadida, o templo foi incendiado, milhares de judeus, 500 mil judeus foram mortos, e esse evento marcou o fim da era e a fim do segundo templo. Então acabou, esse templo aqui, terminou aqui com Tito. Agora olha hoje, essa foto aqui é hoje, atual. Sabe o que é que está bem aqui? Um ponto para quem acertar. Mesquita. Não, eu sei que é uma mesquita, eu quero saber o que é que está aí. O Monte Moriá. Do começo da aula. Claro, a guerra está tudo aqui, ó. A guerra, é por isso que é guerra santa. Porque é importante para cristão, para judeu e para muçulmano. Aqui Abraão sacrificou Isaac para o judeu. Aqui Abraão sacrificou Ismael para o muçulmano. E aqui para o judeu será construído o terceiro templo. Olha isso aqui. Gente, essa aula é bônus, tá? Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um cemitério, ó. Os muçulmanos começaram a enterrar pessoas ali porque eles falaram que Jesus...
Segunda profecia, que vocês vão dar glória no final da aula, muito forte, eu creio, pelo menos uma vez. Segunda profecia, Jesus vai ter que passar por essas portas aqui. Ele vai ter que passar, ele circulou isso aqui. Quando ele passar... Exatamente. Ele circulou isso aqui, ele vai passar por essas portas aqui. Eu vou mostrar para vocês a porta que ele vai passar, e tem uma profecia que mostra o nome da porta que ele vai passar pelo profeta Ezequiel. Então, quando Jesus retornar, só que aqui, por exemplo, hoje, esse local é o local mais sagrado para o Islã, para os muçulmanos e para os judeus. E aqui nesse local, essa aqui, ó, foi o que restou da muralha de Salomão. Essas muralhas aqui são do tempo de Salomão. E é aqui que os judeus oram. Você vê aqueles negócios lá? Para cá eles não podem vir, porque essa área aqui é de muçulmano. Então o que restou do templo de Salomão é essa parte aqui onde eles oram. Aqui é o cemitério que eles plantaram para Jesus não passar. Para cá, bem na frente, para cá está o Monte das Oliveiras, onde Jesus parou e lançou várias profecias. Agora presta atenção. Quando chegou aqui na data de... Vou pegar a data certa aqui para você, ó. 1536, esse sultão aqui chamado Suleimã, 1536 a 1537, Suleimã, o magnífico, ele falou o seguinte: bora fechar a porta para Jesus não entrar. Olha aí, ele pegou, tá aqui, tô vendo bem aqui, ó. Olha a muralha, tá pequena a imagem, mas bem aqui tá a muralha. E o nome dessa porta aqui, pessoal, é Porta Dourada, Porta do Norte ou Porta do Oriente. Vou falar de novo, Porta Dourada, Porta do Oriente ou Porta do Norte. Segundo ele, Jesus vai... Aqui é o cemitério, ó. Primeiro, Jesus não vai passar porque está cheio de morto. E judeu não toca em morto. E Paulo falou que quando ele voltar, quem está morto... Esse aqui vai ser o primeiro que vão pegar na mão dele. Seja bem-vindo. Pega até que enfim, meu irmão. Olha só, presta atenção. Então ele fechou a porta. Ele falou assim, bora fazer o seguinte então. Se ele vai passar por aí... Quando Jesus estava aqui na terra, encarnado, ele circulou e andou várias vezes por aqui. Por isso que quando as pessoas vão em Jerusalém, elas ficam muito impactadas, né? Estão pisando no lugar onde Jesus pisou. Mas tem que ter cuidado com isso aí também, que o cara pensa que ele vai em Jerusalém e volta de lá transformado. Não vai nessa que... Até hoje eles não acreditam em Jesus. Olha aqui. Perfeito. Aí ele falou o seguinte, bora fechar a porta. Deixa eu ver se tem mais uma imagem aqui. Bora fechar a porta. Fechou. Ela tá assim hoje, ó. Tem um vídeo lá de Israel com a Aline, daquela moça. Vai lá depois, coloque lá, ela falando sobre a Porta Dourada, é muito interessante. Gente, esse babaca desse cara mandou fechar a porta e ele não sabia que ele só estava cumprindo a profecia de Ezequiel. Ezequiel profetizou a partir do capítulo 40 e 44, dizendo assim, a Porta Dourada ficará fechada, porque o... Meu Deus, porque eu passei por ela. Acho que arrepiou o cabelo do braço, irmão. Então ele pegou e fechou a porta. Ele pensou que ele estava fazendo isso para acabar com o Messias, mas na verdade ele estava cumprindo. Agora vocês vão ler isso na casa de vocês. Tá doido, é? Ezequiel 40 a 42. Onde ele vai estar dando a medida do templo, tudo. Tá aqui, ó. Presta atenção. Ele construiu ela, magnífico, pensando que ele estava descumprindo a profecia, mas na verdade ele estava, tá aqui ela, fechada, ó. Outra coisa, se eles abrissem essa porta aqui, descumpriria a profecia, pastor? Não, porque a porta que Ezequiel falou não está aqui em cima, ela está embaixo. Porque quando os arqueólogos foram cavar, eles encontraram muralhas do tempo de Salomão, eles encontraram muralhas do tempo de Cristo, encontraram, por exemplo, a Jerusalém do tempo... Eu vou falar uma coisa para vocês, mas não é para vocês se entristecerem. E se vocês tiverem viagem para Jerusalém, vão, que é bom. Mas não se entristeçam. O cara chega lá em Jerusalém e fala, meu Deus, toquei aqui. Não tocou, irmão. A Jerusalém do tempo de Cristo está 7 metros para baixo. Os caras são uma besta, né? E o cara entra no túmulo e nem sabe se aquele túmulo é o túmulo de Jesus. Enfim, é muita onda. Por quê? Porque cidade onde tem guerra, ela não fica no mesmo nível. E Jerusalém passou a vida toda com conflito, com guerra. Então a Jerusalém do tempo de Jesus, de 2000 anos atrás, ela está para baixo. Então aqui embaixo, a porta que o Ezequiel falou, ela está embaixo dessa. Viu? Então Suleimã, ele estava só cumprindo a profecia. Será que é a última é essa? Não, está aqui. Ó, tá aqui a porta como está hoje. Tá aqui, ó. Ezequiel 44, de 1 a 3. Ele me levou de volta à entrada da casa e eu vi que a porta da casa do Senhor que olha para o leste estava fechada.
Então o Senhor me disse, essa porta permanecerá fechada e não será aberta e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quando Jesus voltar, ela vai abrir. E o Messias vai passar por aquela porta ali. Meu irmão do céu. Aquela galera que está morto lá na frente vai ressuscitar, porque todo mundo vai ter que ressuscitar para prestar conta, e a profecia está aqui. Então ele pensou que estava descumprindo, está aqui, ó, a porta dourada fechada hoje. Ele pensou que estava descumprindo a profecia, mas na verdade ele estava só cumprindo a profecia. Deus abençoe vocês, obrigado, tchau, tchau.